Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Faltam 14 horas para o jogo entre Brasil e México. Tudo sobre o jogo, tudo sobre a Copa aqui no nosso programa. Já vamos começar a falar do seu time também. Vamos já retomando que daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, já tem time jogando, mas o grande assunto, 14 horas para o início de Brasil e México. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. A propósito, lá no site gazetesportiva.com nós temos uma cobertura especial para esse Brasil e México. Então, quais são os pontos fortes e fracos do Brasil? Quais são os pontos fortes e fracos do México? A gente também vai estar falando sobre isso aqui no Mesa Redonda. Quem é o cara do Brasil, o cara do México? Enfim, uma análise espetacular. Entre lá no gazetesportiva.com enquanto você está assistindo Mesa Redonda e vai vendo todas as notícias. E também, Flávio, hoje é o último dia para o pessoal de casa se inscrever para 9 de julho, corrida tradicional ciclística do Brasil, a prova 9 de julho, que vai ser aí no dia 9 de julho de manhã. Não tem jogo, então você pode se inscrever últimas horas de inscrição até meia-noite de hoje, tá bom? Nosso time ganha um reforço muito grande, reforço de peso, reforço campeão. Se o pessoal de casa ficasse sabendo que a nossa TV Gazeta contratou o Marcos André Batista Santos como novo comentarista esportivo da emissora, eu aposto que muita gente não saberia de quem se trata, hein? Isso porque esse baianinho de 44 anos é conhecido no Brasil e no mundo como Vampeta. Vem lá do Vitória, né? Isso. Comecei na divisão de base do Vitória, e aí fui morar num alojamento com um monte de jogadores. E eu não tinha perdido os dentes de leite, né? Isso faz tempo que eu perdi esses dentes de leite, viu? Hoje é tudo implantadinho, bonitinho. E aí no alojamento, aquelas brincadeiras no treino, vampiro, capeta. Aí, dois amigos, Elialdo e o Cezinha, botou esse apelido Vampeta. Nascido em Nazaré no dia 13 de março de 74, Vampeta tem uma ligação bastante próxima com a cidade natal. Tanto é verdade que a nossa própria TV Gazeta visitou o município em 2003 para acompanhar a entrega de um presente muito especial do jogador para os moradores da região. A inauguração do Cinema Teatro Rio Branco, por exemplo, reconstruído em 1998 por Vampeta, parou a simpática cidade de 27 mil habitantes. Entre várias personalidades do mundo político, artístico e do futebol, uma se destacou das demais. Ronaldo Fenômeno, convidado de honra de Vampeta, não recusou o convite do amigo. E às vezes até no momento difícil da carreira você tem um lugar onde você pode de repente vir e ficar na paz de Deus. Já não quer nem mais ir embora, vai até pedir demissão, vai ver se arruma uma confusão. Contador de causos, Vampeta fez história tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Depois de sair do Vitória, atuar pelo PSV da Holanda e voltar ao Brasil para vestir a camisa do Fluminense, Vampeta se firmou mesmo no cenário nacional com a camisa do Corinthians. Na primeira passagem pelo clube, o ex-volante entrou em campo 125 vezes para defender o timão e marcou 10 gols, além de contribuir e muito para o bicampeonato brasileiro e para as conquistas do Paulistão de 99 e do Mundial de 2000. Vendido no mesmo ano para a Inter de Milão da Itália, Vampeta passou também pelo Paris Saint-Germain da França e retornou ao Brasil apenas em 2001 para jogar pelo Flamengo. E foi justamente no clube carioca que o agora comentarista soltou uma de suas frases mais célebres. Nós íamos enfrentar o Fluminense. E eu numa resenha, numa roda de eu, Scheider, Fábio Luciano, uma galera de jogadores. E o Flamengo fingia que pagava, fingia que jogava. Só que tinha um repórter, um jornalista do lado, com um rádiozinho. À noite sai no Jornal Nacional, campeão do mundo, fala que o Flamengo fingia que jogava. E ele fingia que pagava, fingia que jogava. Boa tarde, gente. Eu sei que vocês querem escutar. O Flamengo fingia que pagava, fingia que jogava e acabou a... Vambora, que a voz é minha mesmo. De volta ao Corinthians, em 2002, Vampeta conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo. As atuações consistentes pós-Mundial de 98 credenciaram o ex-jogador à disputa das eliminatórias e da Copa de 2002 com a camisa da nossa seleção brasileira. Durante as eliminatórias, aliás, Vampeta marcou seus únicos 2 gols pelo Brasil. Foi no dia 26 de julho de 2000 no Morumbi, contra a Argentina. Partida que a nossa seleção venceu pelo placar de 3-1. Por falar em Morumbi, Vampeta é um dos ex-corintianos que mais pegou no pé do São Paulo durante a carreira.
Foi ele, inclusive, que popularizou um certo apelido que os São Paulinos detestam até hoje. Isso eu não falo só aqui não pra vocês, eu falo com os caras diretamente. Eu tô sempre junto com o Reinaldo, que foi meu parceiro de Flamengo, Kaká, Júlio Batista, Gabriel, Jean, que é meu conterrâneo. E onde a gente se encontra, eu chamo sempre de Bambi, né? Polêmico, irreverente e sem papas na língua, Vampeta chega ao Mesa Redonda para integrar o time de beldades do programa. É isso mesmo que você ouviu. Além da nossa Michele Gianella, que já saiu em inúmeras revistas, o velho Vamp também teve o seu momento modelo lá no longínquo ano de 99. Por isso, seja muito bem-vindo, Vampeta, e não seja muito duro nos comentários aí com o pessoal não, hein? Pega leve! Boa noite, velho Vamp. Bem-vindo à casa. Bom filho a casa torna. Boa noite. Sabe quando eu cheguei em São Paulo em 98, o primeiro programa que eu vim, morava aqui na Paulista, aqui onde o Corinthians concentrava. No Street. O primeiro programa que eu vim foi aqui na Gazeta. E da minha estreia também. É. Aqui no Mesa você também estava presente. Bem, então. Obrigado aí, vamos ver, né? Sem muito fanatismo. 7-0 Corinthians. Tinha alguém que tá ausente por um tempo que fala assim. Me deu a camisa dele, por isso que... O nosso Chico Lang, só para lembrar, ele está ausente porque vai se candidatar nas próximas eleições. O Vampeta estará conosco nas próximas 17 semanas. Tamo junto. Se eu não fizer nada de errado, tamo junto. E olha, hoje nós temos a alegria de termos 3 campeões mundiais. 3, que é para dar sorte. Daqui a pouco, 13 horas e 50 minutos para começar o jogo. Hoje nós temos o Miller, que está sempre com a gente. Prazer em te receber mais uma vez, Miller. Tudo bem? Beleza, Fabito? Maravilha. E o Júnior, campeão mundial também com o Brasil 2002. Lateral esquerdo, ex-Palmeiras, em São Paulo, e seleção brasileira, onde jogou, fez gol. Meu companheiro de começo de carreira do Vitória, viu? Também? É legal. Bom, no meu lugar, boa noite, né? É um prazer estar aqui na Mesa Redonda. E é na estreia do meu parceiro, irmão Vampeta. Quando eu cheguei no Vitória, foi um dos caras que me ajudaram bastante lá no Vitória. A gente morou junto na casa do atleta, depois no apartamento. É um cara que eu amo de coração. Bacana, muito bem-vindo, Juninho. Mestre Alberto Helena, Vanderlei Nogueira também conosco. E parece que estão limpando a área para o Brasil. Em 2002 foi assim também. Hoje, ontem, né? Vamos começar por ontem? Não, vamos começar por hoje. Hoje mesmo. Hoje, a enorme Espanha foi eliminada pela Rússia. Joga um futebolzinho desse tamanho. Mas é culpa do Brasil? Não, falei que tá limpando a área pro Brasil. Ah, bom, mas é bom pra gente, ué. Ué, tá bom, mas não falei nada. É que deu a entender que, tipo assim, estão querendo facilitar pro Brasil. É o isso. Quê? Que estão querendo facilitar pro Brasil. Não, estão querendo facilitar pra Rússia, diferente. Aí sim. É outra coisa. Eu não duvido que estão dopando os caras, eu tenho dúvida do pênalti, um monte de coisa. Mas isso é outro papo. A verdade é que a Espanha tá fora e, aliás, eu nem precisava, né, de ajuda externa, porque ele mesmo faz as porcarias. Falar que é bom pra nós quem? Aquele tonto daquele presidente da Federação Espanhola já se incumbiu de destruir o time que chegou mais embalado. Mas isso é outro papo. Osmar Garrafa acompanhou ao lado dos espanhóis a eliminação da Espanha para a Rússia. Vamos ver. Para a colônia espanhola, domingo é dia de paella. Para acompanhar o prato, um bom vinho e a típica sangria espanhola. Se isso é tradição aos finais de semana, imagine em dia de jogo da Fúria pela Copa do Mundo. A receita da paella já não parece tão complicada assim. O segredo da uma paella é feita com bom azeite, com bom arroz e buenos condimentos e com muito carinho. Complicado mesmo pode ser enfrentar os russos, anfitriões da Copa. Ou será que não? Eu acho que vai ser um jogo difícil, que a Rússia está motivada em casa, mas acho que o toque de bola espanhol vai prevalecer, né? A confiança na classificação é tão grande que os espanhóis já projetam uma decisão de título com a seleção brasileira. Se isso acontecer, como será que vai ficar o coração da dona Mercedes, hein? Meu coração que já está postiço, já me fizeram 3 cirurgias, então não quero ficar, não me quero morir nessa alegria. Vou estar para sempre e vou alegrar todos vocês. E se der Brasil e Espanha na final da Copa? Bueno, eu quero beber. Com bola em jogo, a Espanha logo toma a iniciativa e não demora muito para fazer o primeiro gol. Sérgio Ramos disputa a bola na área. Ignacevich marca contra. Espanha, 1-0.
jogo, a partir daí, fica morno. A Rússia pouco incomoda, mas no final da primeira etapa, bola na área espanhola e na mão de Piqué. Pênalti marcado e convertido por Dziuba. Tudo igual, 1-1. E assim termina a primeira etapa. Parou de agredir, parou de ir pra frente um pouco, tentou segurar e tomou aquele gol de pênalti que eu acho que não foi. Mas o Piqué levantou o braço, pô. Você acha que foi proposital? Não sei. Acho que tem que rever lá. Não pediram, então não valeu. É bom que agora no segundo tempo a Espanha sai pro jogo e acaba conseguindo fazer o segundo gol. É nem pensar em prorrogação e pênalti, né? Sem sofrimento, né? Tem que evitar, né? Pelo menos a gente torce pra isso, né? Contra a Rússia. Se fosse uma seleção, tivesse mais tradição no futebol. Gol da Rússia eu vi você comemorando. O chefe viu também? Não viu. Se ver, eu perco a paga, pô. Mas tu tá secando, né? Não, eu gosto da seleção pequena ganhar, né? É melhor. Até pra Copa ficar mais bonita, pô. O segundo tempo foi tenso para o torcedor espanhol. Afinal, a seleção demonstrava dificuldades para atacar. E poucas foram as oportunidades criadas. O resultado disso foi Espanha 1, Rússia também 1. E prorrogação pela frente. No tempo extra, o jogo também seguiu morno. Mas a prorrogação, acreditem, também terminou empatada. E nos penais, a Rússia converteu as 4 cobranças que bateu. Já os espanhóis desperdiçaram 2 vezes. E essa última, com aspas, deu a classificação aos anfitriões. Ficou para a próxima, dona Mercedes? Se Deus quiser. E ele é de querer mesmo. Não deu, né? Agora é Brasil, né? Agora é Brasil mesmo. A Espanha que espere um pouco, não? Se a classificação não veio, o jeito é saborear essa deliciosa paella. Bom apetite! O certo é o seguinte, desde que a Espanha foi campeã, em 2010, ela disputou 2 Copas e ganhou 2 jogos. Ela ganhou da Austrália, aqui no Brasil. 3-0. Isso, e ganhou do Irã nessa Copa. O resto ela perdeu as 2 na Copa passada. Nessa Copa empatou com Portugal, empatou com o Marrocos e empatou com a Rússia. É o fim de um ciclo, meu caro Miller, ou não tem nada a ver, é coincidência? Boa noite, Flavito. Com certeza, para alguns jogadores é o fim de um ciclo, sim. Infelizmente, para o Iniesta, que eu acho um craque de bola, né? Com certeza não estará na próxima Copa. Muitos jogadores ali... E do jeito de jogar da Espanha? Eu acho que, dependendo da geração que vier, pode mudar o jeito de jogar, sim. Agora, depende do treinador que permanecer. Não sabemos se vai permanecer o erro, né? Não é nem treinador, né? Vai precisar contratar um treinador. Exatamente. Então, diante de todas essas circunstâncias que aconteceram durante a Copa do Mundo, né? Precisa primeiro definir quem será o treinador para o futuro, porque eles dão muita ênfase à Eurocopa. Para eles, a Eurocopa é uma mini-copa, para os europeus. E depois definir o estilo, o método de trabalho, de jogo, porque com certeza, com o novo treinador, irá mudar, até porque muito desses jogadores que participaram dessa Copa não estarão na próxima Copa. Para você, Vampeta, acabou o estilo tic-tac e tal, ou é um ciclo apenas? Eu acho que só sai o Iniesta, né? Se você pegar a idade e o que tem a Espanha, não tem melhor que isso aí, não. Eu acho que só sai o Iniesta. E eu estava olhando, quando começou o jogo, começa com 4 jogadores do Real Madrid, 3 do Barcelona, 2 do Atlético de Madrid, 1 do Manchester City e 1 do Manchester United. Depois, com as mudanças, ficam 4 do Real Madrid, 4 do Barcelona, 2 do Atlético de Madrid. E a idade só pesa para o Iniesta. O Sérgio Ramos ainda tem condições de jogar mais uma Copa. O Piqué também tem. Você pega a beirada do campo, Carvajal e Jordi Alba não são velhos também. O Busquets tem condições de jogar mais uma Copa. Agora, esse tic-tac sem agredir, tô falando ali, a gente fala aqui, quando tira o Diego Costa, piora mais ainda, porque ele ficou sem ponto de referência, sem nada. Quando ele colocou o brasileiro lá, o outro, no seu tempo, o Rodrigo é bom jogador. Bom jogador. Bem. É filho do Adalberto. Então, fez a melhor jogada do jogo. Tem o Asensio. A jogada de mais perigo o Lucas Vaz, tudo novo. Acho que não muda. Precisa de um treinador. Talvez se o Lopetegui, né, talvez tivesse uma melhor sorte. Ah, com certeza a coisa era outra. E aí, Júnior? A Espanha, claro que foi uma surpresa. Mudou, acabou o sistema espanhol? Não, acho que não. Como o Vampeta falou bem aí, o Miller, acho que só a Iniesta mesmo, né? Que tem uma idade já um pouco avançada, né? Até eu vi a entrevista dele hoje falando que tinha largado a seleção. Já parou. Então acho que só aí são novos. Tem Asensio, que é uma promessa, um bom jogador.
Eu acho que não muda, não. Eu acho que eles jogam assim, a Alemanha joga Thiago assim. Alcântara, né, que seria o natural reserva dele, é novo. E joga muito. O Coque é novo. Então, eles não mudam o jeito de jogar, né? Eles gostam de ficar com a bola, então acho que não muda. Como o Miller falou, vai chegar um treinador que pode implantar seu sistema, né? Mas acho que a essência do futebol deles, acho que não muda, não. Mestre Helena, muita gente comemorou a saída da Espanha. O que você pensa disso? É para comemorar? Você lamenta? Eu lamento porque, se você observar, o primeiro jogo da Espanha, estreia contra Portugal, foi um belíssimo... Né, acho que até hoje, até agora foi o melhor jogo da Copa, né? Hein? Pra mim foi talvez França e Portugal. França e Argentina talvez tenha sido o mesmo nível. Os dois jogos foram os melhores jogos do campeonato. A Espanha era conhecida antigamente por fúria, sabe por quê? Não é só pela camisa vermelha. É porque era um bando de touro disparando no campo, dando chifrada em todo mundo. Não jogava nada a Espanha. A Espanha só corria e... A partir do instante em que os holandeses foram lá no Barcelona, desde o Rino Smith, passando pelo Cruyff e toda a turma, Rijkaard, o Van Gaal, enfim, aí ele adquiriu esse sistema de jogo, essa vestimenta, que passou a ser chamado de La Gracia, porque era uma graça, não era mais a fúria. Eu acho que a Espanha não vai abandonar esse sistema de jogo, essa maneira de jogar, esse estilo. Apenas precisa achar os jogadores que vão substituir aqueles que estão terminando a carreira, como o caso de Iniesta. Hoje, especificamente nessa Copa, o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, a lambança do presidente da federação, que resolveu mandar embora o técnico que estava invicto, 30 e tantos jogos e tudo mais, estava com o time tudo arrumadinho. Ele resolveu mandar embora porque o cara acertou o contrato com o clube lá. É de uma estupidez sem limite. Coisa de garoto, que ele tem 40 e poucos anos, resolveu se afirmar diante da opinião pública, dos seus pares e tal. Então manda embora o técnico porque ele não me avisou antes que ia assinar o contrato. Uma bobagem. E, consequentemente, assumiu o erro. Foi um extraordinário zagueiro, mas que cometeu erros brutais. Sobretudo hoje. Técnico do 8º colocado da Série B, né? E deixar o Iniesta no banco. Não é técnico, pô. Ali se pusesse uma cadeira no lugar era a mesma coisa. Deixar o Iniesta no banco do jogo. Eu lembrei da piada da coruja lá, que o cara queria ensinar a coruja a falar, ela não falava, mas prestava atenção. Na hora que ia começar os cruzamentos na área, ele tira o Diego Costa. Deixou o Coque do início ao fim, que é um jogador meia boca, que nem é volante de verdade, nem é meia, é mais ou menos está ali naquele limbo. E uma série de outros erros, quer dizer, por exemplo, não chamar o Lopetegui, que não chamou o Pedro. Não tinha um jogador de velocidade no ataque. Por isso que ficou aquele toca para nada. Ô Vanderlei, você não concorda muito com essa tese de que o presidente, que para mim, eu defino, antes de falar dele, o imbecil do presidente da federação, se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Eu não deixo. Mas você não concorda muito com essa tese? Não concordo. Sou voto vencido, né? Faz tempo, né? O presidente se sentiu traído, né? Por uma informação que vazou. Eu acho que o culpado nesse vazamento foi o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid vai ser alvo de grandes críticas na Espanha, porque ele ajudou a promover essa grande confusão, né? Então, eu acho que o presidente se sentiu traído, o último a saber, e decidiu tomar aquela atitude. Não acho que a Espanha foi eliminada pela falta do treinador, não tenho essa convicção. Aquele que assumiu já estava na banda, eles não foram buscar um cara, por exemplo, que estava no Afeganistão e colocaram lá, era o cara que estava na seleção, né? Era um diretor, auxiliar técnico, e nós estamos falando estamos esculhambando um cara que foi campeão várias vezes pelo Real Madrid, jogou 89 partidas pela seleção espanhola. Como jogador, né? Claro.
Jogou 89 partidas como jogador. 29 gols, né, Vanderlei? Como? Como jogador pela seleção, fez 29 gols. 29 gols, zagueiro que tinha feito mais gols até... Grande extraordinário. Como jogador, eu não discuto. Então, deixa eu só concluir. Eu só queria dizer o seguinte, esse cara não pode ser considerado um idiota. Será que ele não sabe conversar com os jogadores? Não sabe explicar? Não sabe dizer o que ele pensa? Até porque não mexeu absolutamente nada do que já vinha sendo feito. É que é muito fácil entregar uma cabeça, tá vendo? Não está o cara que saiu 48 horas antes, por isso que foi desclassificado. Não é nada disso, na minha opinião, né? Não é nada disso. O time não conseguiu furar bloqueio, deu 850 passes contra 150. Eu lamento profundamente que tenha saído a Espanha. Eu sei que teve gente que soltou o rojão, né? Eu lamento profundamente, eu acho que perde o futebol, perde a competição, perde o evento, né? Então, e acho que não tem que mudar nada. Aliás, eu acho que não vai mudar. Vai mudar peças. Uma ou outra peça que vai ser superada, não dá mais para jogar daqui 4 anos. Mas tomara não mude e tomara continue encantando, ou voltar a encantar. Não é porque foi desclassificada que a Espanha virou uma porcaria. Essa é a minha opinião. Dentro de 13 horas e meia, o Brasil entra em campo contra o México. Vamos ver um pouquinho do que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho da preparação dessas duas seleções, de Brasil e de México. Afinal de contas, todo mundo hoje nós estamos vivendo até um semi-feriado, né? Tá todo mundo, ninguém vai trabalhar amanhã cedo e tal. O pessoal está indo até um pouquinho mais tarde e tal. Vamos ver então o que podemos esperar nesse momento de Brasil e México. O Brasil treinou neste domingo na Arena Samara, local da partida de amanhã contra o México pelas oitavas de final da Copa. E o técnico Tite confirmou a equipe titular com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro, Paulinho e Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Neymar, aliás, recebeu inúmeros elogios de Tite. Jogou muito, jogou demais. E eu falei para ele, ele sabe e nós sabemos o preço que ele pagou para chegar e retomar esse nível. Ele retomou o nível máximo dele. Jogou muito. E jogou de uma forma parecida com que ela vinha em momentos que ele estava. A evolução do espasmo na coluna de Marcelo não convenceu a comissão técnica a colocá-lo em campo nesta segunda-feira. O jogador deve voltar apenas numa possível próxima fase, contra a Bélgica ou Japão. Na outra lateral, o corintiano Fagner permanece no time, mesmo com o retorno de Danilo, recuperado de um problema na região do quadril. Esse já é o 4º jogo, acredito que a equipe está muito bem preparada para esse confronto, diante dessa grande seleção que demonstrou uma qualidade enorme na primeira fase. Thiago Silva, aliás, será mais uma vez o capitão do Brasil para o jogaço de amanhã. O defensor já havia usado a braçadeira contra a Costa Rica, ainda pela fase de grupos. Além de ter o Brasil pela frente, um outro adversário vem dando bastante dor de cabeça aos mexicanos. Segundo o jornal El Universal do México, uma epidemia de gripe tem afetado o elenco e também o técnico Juan Carlos Osório. O problema teria começado antes da segunda rodada da fase de grupos, quando o México venceu a Coreia do Sul. A partida foi realizada em Rostov e a temperatura local estava bastante elevada, muito diferente do ar-condicionado do hotel da delegação. Esse intenso choque térmico teria desencadeado a doença, que está sendo passada de jogador para jogador. Apesar de tudo isso, o grupo mexicano vem se recuperando gradativamente e deve chegar inteiro para o duelo de amanhã. Bom, Michele, tem até enquete para esse jogo, né? Brasil e México. Tem enquete. Deixa eu abrir aqui no site gazetesportiva.com. Aliás, olha, o cara do México, né? Aquele Lozano lá, promete dar muito trabalho. A gente fez um levantamento sobre ele. A enquete, com a eliminação de Portugal... Não, a outra. Brasil ou México? Não tem. Se vai dar Brasil ou México? Então se você acha que vai dar Brasil ou se vai dar México amanhã. Mas, porque era o fim, chegava ao fim Cristiano Ronaldo e Messi, né? Essa aqui era que estava no ar. Mas a gente vai colocar essa, se você acha que vai dar Brasil ou México amanhã. Volta no site gazetesportiva.com, daqui a pouquinho a gente dá o resultado. Tá bom, tá legal. Bom, é o seguinte, e aí? O Brasil corre risco, depois nós vamos falar dos outros jogos, é claro, mas vem uma Espanha sendo eliminada por um time bem mais fraco do que o México. Bem mais fraco.
E aí, Vampeta? O encantador de cobra tá do jeito que ele gosta. Quem é o encantador de cobra? O Tite, né? O Lugano que falou, não foi eu, o Lugano que falou. O Flávio, na verdade, no fundo, tudo que ele queria era isso mesmo, ó. Você não vai sacar um cara que é titular do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, 3 vezes seguidas, o Marcelo tem 4 títulos, né? 11 anos de Real Madrid. 11 anos de Real Madrid. Mas está desenhando tudo como o Tite gosta, ó. 2 laterais que marcam bem. Fixo, né? Fixo. Se dá certo, o Fernandinho com Paulinho e Casemiro naquele amistoso, que não deu certo, seria esses 3. Sacaria o William, Neymar, Gabriel de Jesus e Coutinho. Reforçou a zaga do jeito que ele quer. O meio campo ele teve que mudar por causa do primeiro tempo lá do amistoso contra... Não lembro agora, antes de... Contra a Áustria. Contra a Áustria. Contra a Áustria, que jogou Fernandinho, Casemiro e Paulinho. Mas não vejo risco nesse jogo, não. Eu tive presente na primeira conquista do México, né, que foi a Copa das Confederações. Você tem aquele negócio, Copa Ouro, aqueles torneizinhos lá que tem lá. Em cima do Brasil, 4-3 lá no Azteca, né? Nós perdemos de 4-3, depois teve Olimpíadas, tudo. O México complica quando não tem que complicar. Né? Quase não classifica com 6 pontos. Agradeceu muito a embaixada lá, o embaixador da Coreia, levaram tequila, deram o chapéu lá e tudo. E tá lembrando, tá falando pro Júnior, tá lembrando mesmo 2002. A gente acompanhava todos os jogos da Copa, que a gente estava num grupo, e a Coreia do Sul fazendo um serviço para nós no outro lado. Isso motivava mais ainda, né? A gente, assim, ó, pô, a Coreia acabou de eliminar a Itália, opa, já não tem italiano na parada. A Coreia acabou de eliminar a Espanha, opa, os espanhóis já não estão. Que tava até esse erro aí hoje que é o treinador da Espanha, aquele time espanhol lá. Então, ganha confiança. Saiu a Argentina, sai a Alemanha. Pode ter certeza que os atletas do Brasil falaram, ó, a parada dura tá tudo indo embora, sobrou os franceses. Eles vibram na convocação, né? A gente vibrava, digo, opa, o servicinho estão fazendo, os russos estão fazendo lá. Eu acho que não vai ter problema nenhum amanhã, não. Mesmo meu pai tenha sido nascido ali no norte do México, minha mãe está nascendo naquela divisa onde o Trump está querendo botar o muro. Mesmo meu pai sendo mexicano e minha mãe mexicana, e eu vim para a Bahia com 2 anos, mas meu coração não tem como, cara. Eu sou família, tá no sangue. México. Ô Juninho, não tem risco mesmo no seu modo de entender? Não, tem risco sim, lógico. Eu estava até comentando com alguns amigos meus, essa Copa tá estranha. Como o Pedro falou, tá igual 2002, que as seleções, assim como com mais prestígio, mais nome, estão caindo fora, né? Mas já visto, a gente viu a Alemanha cair fora para a Coreia, né? A Alemanha não fazer um gol na Coreia é um absurdo. Mas acho que o Brasil tá bem, o Neymar tá voltando à forma, o Brasil precisa do Neymar, ele voltando à forma, o último jogo ele já jogou muito, mas lógico que tem risco sim. O México também tem um time bom, tem um ataque realmente muito leve, né, com Vela, com Chicharito. E para mim o melhor jogador do México é o Lozano. Joga muito, então tem risco sim. E aí, Miller, tem risco? O Lozano, que é o Miller deles lá, não joga tanto quanto você, mas é o cara da velocidade, né? Olha, Flavito, eu achava que não haveria surpresas nessa Copa. Mas o que a gente está vendo... mais a gente está vendo... Só surpresa. Exatamente. Surpresas pra gente desagradável, porque eu concordo com a Helena. Sair uma Alemanha, sair uma Espanha é ruim para a Copa do Mundo, na minha opinião. Claro. Então eu acredito que a gente não pode dizer... A gente torce para o Brasil. O Brasil, a gente sabe que não gosta e não sabe jogar com o time retrancado. Com certeza o Osório não vai partir para cima de igual para igual. Não. Olha. Ele vai esperar, porque o ataque dele, nós sabemos que é rápido, é leve. Entendeu? Foi essa a estratégia que ele adotou contra a Alemanha e deu certo. Foi. Tanto é que ele poderia ter feito 2 ou 3 gols no contra-ataque, matado no segundo tempo. Então eu acredito que o Osório vai ser mais precavido em termos de marcação, aquela coisa toda, e aproveitar esses contra-ataques, porque ele sabe que as laterais do Brasil, em termos de marcação, são frágeis. Então, como eu concordo com o Vampeta, quando diz assim que o Tite nem vai deixar o Marcelo no banco. Porque, para não ter aquela obrigação de colocar essa circunstância que é negativa. Fechadinho. Não, mas no Corinthians, a gente sabia, ele jogava assim, 4 zagueiros lá atrás, e ele obrigava os atacantes laterais voltarem até o final com o lateral de adversário. Então o Tite gosta desse sistema de jogo.
Ele sempre jogou assim no Corinthians. Então o Felipe Luiz não sai muito, o Fagner não sai muito. Para ele tá excelente. Por quê? Porque ele sabe que ele pode dar mais liberdade pro Neymar não voltar para marcar, pro Coutinho não voltar para marcar e também o Willian que na ponta direita. Então, quando o Tite arma e com esses 7 jogadores ali marcando, ele dá mais liberdade e deixa os atacantes de criação do Brasil ficarem mais livres sem a obrigação de voltar para marcar. Legal. Tá tudo certinho com a enquete, certo, Michel? Tudo certinho com a enquete, já tá lá no site gazetesportiva.com. Se você acha que aí, quem passa para as quartas, se é Brasil ou México, por enquanto vai dando Brasil, 60% dos votos. Fala, 70%. 60%. 6-0. O pessoal tá votando. O pessoal tá tão aqui. confiante assim, hein? Ó, e só também para lembrar, você pode mandar o WhatsApp pra gente com perguntas, 99479-1633. 99479-1633, fotos, vídeos também, e concorre aí ao kit da Brasforma e ao livro aí que eu mostrei no começo do programa, tá bom? Legal, legal. E o Lozano aí tem 22 aninhos, Flávio. É o Chuck. É. Tem a maior moral na Holanda lá. Eu fui na Holanda PSV, há um mês atrás lá e só dá ele na Holanda. Mestre Alberto Helena, olha só. Ou Rússia, ou Croácia, ou Suíça, ou Suécia, ou Colômbia, ou Inglaterra. Um desses já está na final da Copa. Um desses já está na final da Copa. O Brasil não pode perder do México, não. Se tem tanta surpresa do outro lado, só do lado de lá, do lado de cá, não. Nunca perdeu, né, porque essa divisão ficou estranha, né? Ficou. De um lado os melhores, do outro os piores e tal. Mas eu acho o seguinte, o Brasil pode perder do México? Pode, claro, tudo acontece, ainda mais com essa legião, esse bando de zebras aí pastando na Copa do Mundo, os gramados da Copa do Mundo, tudo é possível. Mas eu acho, o Brasil primeiro é mais time, tem mais time que o México, melhores jogadores. Tem um treinador muito equilibrado, um cara muito sensato, né? E que sabe treinar o time, preparar. O Brasil tem uma defesa muito boa e agora mais reforçada ainda com a presença do Felipe Luiz. Para enfrentar um ataque veloz e perigoso como é o do México. O Brasil tem um ataque que a gente tem que respeitar, gente. Opa, é muito bom. Tem dois jogadores que desequilibram, o Neymar e o Coutinho. Mas, sobretudo, o Neymar, que está crescendo ao longo do campeonato. O Brasil, por exemplo, você pega a Espanha começou maravilhosamente bem jogando contra Portugal, deu um show no Portugal, empatou o jogo por causa do Cristiano Ronaldo, que é um negócio, uma exceção, uma coisa à parte. E veio decrescendo de lá para cá, até acabar esfumaçando-se. O Brasil, não, o Brasil começou mediano e começou a crescer. A tendência desse time é subir. E se isso se confirmar diante do México, muito dificilmente nós vamos perder esse jogo, nós vamos ganhar esse jogo. Para você, Vanderlei. Bom, é impensável, né? Pode acontecer? Claro que pode acontecer, a gente sabe que o futebol permite isso, né? Agora, é impensável o Brasil sair da Copa perdendo para o México. Eu acho isso, eu acho que a seleção brasileira, que na minha opinião não agradou até agora, né? Tem jogado um futebol suficiente para ir caminhando, mas não agradou, não arrancou suspiros, ninguém deve soltar rojão pelo futebol mostrado pela seleção brasileira. Agora, ainda assim, com as deficiências que mostrou até agora, pode passar bem pelo México. Se vai acontecer, a gente está falando antes da bola rolar. Seguramente muita gente não apostava na eliminação das seleções grandes que foram embora, Alemanha, Argentina, Espanha, né? Então, e elas aconteceram. Aliás, foram embora justamente, depois você vai falar um pouquinho mais sobre isso, foram embora justamente, mas perdeu o evento, perdeu o espetáculo, perdeu a tradição, camisa bacana. Eu acho que tem algumas emissoras de televisão do mundo inteiro que estão preocupadíssimas. Você já pensou uma final Japão? E Bélgica. E Bélgica, por exemplo. Né? Então, claro que ninguém está dizendo aqui para ocorrer uma manipulação. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que perde a atração, perde o colorido. A manipulação vai ser para a Rússia. É isso aí. E eu não ficaria surpreso. Mas aí... Não ficaria mesmo? Mas aí é outra conversa. Então, eu acho que o Brasil passa e passa bem.
Estou falando antes da bola rolar. Claro, lógico. Seguinte, falou-se aqui de uma seleção, de outra. Nós pedimos para o Miller e para o Vampeta para que eles fizessem a seleção que eles escalariam para jogar contra o México. Então vamos ver o que fizeram os nossos comentaristas campeões mundiais. Vamos ver primeiro a seleção do Vampeta. Que seleção o Vampeta fez? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Goleiro Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Aí Casemiro, Paulinho, William, Felipe Coutinho, Neymar. Diga, você avalizou o que o homem fez, pô. Só entrou o Felipe Luiz. Mas eu fiz um negócio assim com uma dor no coração, que a minha vontade de mim era botar Tyson, Alfredo. Por que você fala isso? Por que você fala desse negócio? Vai concordar mais com ele ainda. Por que você torce contra? Porque os últimos é que são lembrados. E nós estamos só os últimos. Pergunta pra Miller se ele torceu pra 2002. Torceu, Miller? Eu vou bem dizendo isso. Flávio, eu fui no evento lá do Ronaldinho, tinha mais gente, o Rivaldo, tinha uma galera, viu? Os titulares, então, estão com o espetinho no Neymar. Quando o Neymar começa o vuduzinho, quando o Neymar começa a cair que rola, é os caras que ficam empurrando o pé dele. Fica o vudu. Pergunta pro Júnior se ele quer. Qual era o seu número? Era como é? Na Copa? 16. Será que você quer perder 16? Você tá torcendo contra também, Júnior? Nada, que isso. A vontade era botar o Tyson de lateral esquerdo, pegar o Miranda de centroavante, botar o Gabriel Jesus de zagueiro, aí você vai ver. Se não ia ser 5-0 rapidinho pro México. Bom, é uma tese, né? O Filipão tá torcendo pro Tite. Tá bom, valeu. Você acha que não? Aliás, saiu uma conversa aí que o Filipão teria dado dicas pro Osório. Eu acho isso bastante surreal. Mas vocês acreditam nisso? Saiu que o Filipão falou assim pro Osório: marca em cima, pressão, né? Que hoje fala a primeira linha, né? Adianta a primeira marcação linha. Alta. Marcação alta, ou primeira linha. Vou falar que assim, marca a pressão, deixa eles quebrar o tiro de meta, ganha a primeira bola e pressiona e leva eles para a beirada do campo que você ganha o jogo fácil. Mas o Filipão não falou nada. Saiu isso no mundo todo. O Filipão, a assessoria falou que foi mentira. Você acha que falou? Que falou com o Osório, Vanderlei? Eu acho que falou? Não, acho que não. Acho que não falou. Eu não tenho essa intimidade com o Felipe Scolari, mas eu acho que não falou. Não seria lógico ele falar isso. Acho. Então eu acho que não falou. É uma coisa estranha, né? O Osório ligando pro Filipão. O Osório jamais faria isso, até porque ele é um treinador muito capacitado. O Filipão nunca foi um estrategista em termos de tática. Trabalhei com ele no Cruzeiro, já te falei isso, entendeu? E o Osório, diferente do Osório, que é um pensador da bola, ele gosta de esquema tático. Então acho que, como disse o Vanderlei, é improvável acontecer isso. Eu não posso acreditar nisso. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá no Sport TV, durante o Campeonato Mundial, eu estava criticando muito a atuação do Filipão. E num dos programas me perguntaram quem eu ia torcer. Eu digo, eu vou torcer para o time que jogar mais bonito. Aí no dia seguinte, a UOL publicou, Maurício Sticer, que o Filipão ficou indignado quando viu eu dizendo isso na televisão. Porque como é que pode um brasileiro que diz que vai torcer para o time que jogar melhor e não para o Brasil, não sei o quê. Isso, aliás, foi o início do meu desentendimento lá. Então, eu acho que um brasileiro que chega a tal ponto de verde-amarelismo jamais faria uma coisa dessa. Não é possível, não posso acreditar. Agora, se eventualmente acontecer, você que é amigo do Osório, liga para o Osório para esquecer, viu? Porque as instruções do Filipão é para ele esquecer. Olha, eu estou muito... O Tite é mais do que amigo, né? Quase o irmão, um cara que eu conheço desde que ele era reserva da Portuguesa. Adoro, cara. E tenho o maior respeito pelo Osório também.
Então aí se for falar por questão de amigo, fica complicado, né? Aquela história de pra quem você torce? Para os meus amigos. Aí realmente fica complicado. Tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Tite e torço pelo Tite demais onde ele estiver. E o Osório é a mesma coisa. Você gosta do cara, né? Você aprende com o cara, com os dois, estou falando dos dois aí. Bom, o Miller também fez a seleção, só que o Miller mexeu no time. O Miller ousou. Vamos ver como é que foi o time do Miller. Vamos ver. Vamos lá. Técnico Miller, vamos ver. Goleiro Adson, bonitão tá lá, garantido. Fagner também, tá mantido. Chorão também tá mantido. E Miranda também. Aí entra o Felipe Luiz. Já deu uma Eu tinha colocado o Marquinhos ali, ô primo. Casimiro, Fernandinho, Renato Augusto, o William, Felipe Coutinho e Neymar. Ô Mira, por que você mexeu tanto no time? Porque eu acredito que o meio-campo do Brasil é muito... Tinha que ser mais solto, né? O Renato Augusto, dos que estão lá, né? O Renato Augusto, para mim, é um jogador mais lúcido no meio-campo, ele é mais técnico. Ele é um jogador que joga para frente, né? Ele não marca muito, né? Mas ele, na dinâmica de jogo lá na frente, ele ajuda mais, ele serve mais. Se você for pegar os 3 jogos do Brasil, se o Gabriel Jesus recebeu 5 bolas em condições de fazer o gol, que não aconteceu, foi muito. Se você botar o Marquinhos no lugar de quem, né, que você falou pro primo? Eu colocava o Marquinhos no lugar do Chorão, do Thiago. Colocava no lugar do Marquinhos. O primo que pisou na bola comigo, mas eu coloquei o Marquinhos. Marquinhos tirou o capitão. O Marquinhos, sim. Hoje eu olhei, quando teve o pênalti, né, dos 2 jogos, para ver se alguém chorava antes. Ninguém chorou. Ninguém chorou, nada, tudo tranquilo. Ô Flávio, nessa de mudar, tem uma história boa de 2002, sabia? Brasil ganha na estreia contra a Turquia, aquele pênalti malaco lá pra nós. Depois a gente pega a China 4-0. O Roberto Carlos tá com o cartão, o Filipão muda a seleção, já classificado contra a Costa Rica. O Filipão dá oportunidade, né? Aí o Júnior entra no lugar do Roberto Carlos. Beleza. Começa o jogo contra a Costa Rica, Brasil 5-2, terminou. Jogou bem, fez um gol e deu 2 passes, um pro Rivaldo e um pro Edmilson. Termina o jogo, Brasil classificado em primeiro, 9 pontos. Vai encarar a Inglaterra, na sequência. O Júnior aí, Filipão deu folga, saiu os baianos. Eu e ele e Edilson junto pra jantar. Ele vem pra mim e fala assim, será que o Filipão tá na dúvida agora? Entre eu e o Roberto Carlos. Eu falei, como é que é? Você já fez sua parte, fica quieto, o dinheiro é igual pra todo mundo. Porque se você jogar, a gente não é campeão. Você quer jogar no lugar do Roberto Carlos? Mas vai que a cabeça do homem pode... Aí veio o Luizão. O Luizão falou, mas o Ronaldo tá sentindo, será que vai ser eu? Eu digo, você nem era pra estar aqui. Vamos ficar quietinho aqui na casinha, que a moeda é igual pra todo mundo. Foi campeão. Não é que eu duvido do Vampeta, mas aconteceu isso mesmo, Ju? O jantar teve. Eu acho que foi o vinho, o champanhe. Tava pensando alto. Será que ele tá na dúvida? Eu falei, fica quieto aqui. Aí, somos todos campeões do mundo. Aí, o Roberto Carlos tá bem lá. Aparece interno e gravata lá no jogo. Estamos aqui. O que o Miller disse, eu acho que tem muita procedência. Você gosta muito do Renato Augusto, já citou isso aqui. Não é que eu gosto do Renato Augusto. Eu acho que o Brasil carece de um meio armador. E o único que tem no elenco é o Renato Augusto. Não pode dar essa incumbência pro Felipe Coutinho. Ele não é meia. Ele é um atacante. Sim. Exatamente. Que pode até fazer, mas não é dele. Não, mas ele não é... Flávio, pode pegar os jogos do Brasil aí. Tudo bem que acho que o momento tá pro Firmino. Mas o Gabriel Jesus, coitado, não recebeu uma bola em condições de fazer o gol. De ninguém, hein? Nem de Neymar, nem de William. Então, um pouco do Felipe Coutinho. Por quê? Porque esses jogadores têm uma característica totalmente diferente. Eles são carregadores de bola. Exatamente. O Felipe Coutinho, ele limpa para dar aquela chapada dele que é fatal mesmo. O William, todo mundo sabe aquele drible dele igual do Garrincha, que vai pro fundo. Quer dizer, então, o Gabriel Jesus, mesmo merecendo perder a posição pro Firmino, eu acredito que ele passou fome lá na frente porque não recebeu bola nenhuma. Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema, aliás, do futebol brasileiro, que é a ausência desse meia armador. Não vem com um número, camisa 10, porque essa gente não entende quase nada. Olha o que você faz. O Helena... Foi eu, hein? Olha o que você faz com o mestre Helena, que é um homem tranquilo. Olha o que você faz. É tudo influência do Vampeta. É lógico. É o seguinte, não tem esse negócio de camisa 10, camisa 8. É meia armador e meia ponta de lança.
Sabe? Um meia armador, um meia ofensivo e 3 atacantes. Essa é a formação ideal. Nós temos uns grandes times da Europa hoje, o Bayern, o Manchester City, tudo mais, jogam desse jeito, como se jogava antigamente aqui no Brasil, quando o Brasil jogava futebol brasileiro. O segundo jogo de hoje, que também terminou em pênaltis, foi o jogo entre Croácia e Dinamarca, que para mim foi uma decepção. Foi um jogo extremamente chato. A gente ainda volta a falar de Brasil, é claro. Vamos ver como é que foi o jogo que decidiu, felizmente, a classificação da Croácia. Vamos ver. Pô, dentro da tua linha, Vanderlei, você deve ter gostado da classificação da Croácia. Eu adorei, né? Porque eu torço sempre para a prorrogação. E torço para que tenhamos 80 cobranças de penalidades para cada lado. Por quê? Eu adoro isso, adoro. Ô, Vampeta, o que você fez com os caras? Mas eu adoro. Você sabe trouxe um vinho aí, que A única coisa. Dá a coroa de mau gosto pro meu amigo. Tá bom, eu respeito. A única coisa que eu gostaria que fosse, por exemplo, 5-5. Deu para entender? 0-0 não gosto. É chato. 5-5, prorrogação, se possível mais uns 2 golzinhos de cada lado na prorrogação, e aí vamos para as penalidades. Agora, é verdade, não foi o jogo dos sonhos, né? Não foi uma coisa maravilhosa, é verdade, sem dúvida, mas vimos 2 espetaculares goleiros. E eu achei ótimo. E o pai vibrando também, que é nessa Foi legal. A emoção, tá vendo? Já encontraram coisa boa. Tá vendo? Vocês só gostam de bater. E o Suker também. Que então, o pai emocionado vendo o filho, o pai goleiro emocionado vendo o filho pegar uma penalidade tão importante durante o jogo. Várias, né? Durante o jogo. Nós tivemos um total de 11 penalidades. 11 penalidades, nego errando, nego acertando. Foi ótimo. Eu gostei muito e gostei que passou a Croácia, porque joga mais do que a Dinamarca, e seria mais um enfraquecimento nesse momento no Campeonato Mundial. A Croácia e a Rússia. A próxima vítima agora é a Croácia. A Croácia que se cubra, porque realmente... Você acha que o Putin pode mexer os pauzinhos? O quê? Se o pênalti... Você viu que teve o árbitro de vídeo no finalzinho ali? Se é para lá do russo, é na hora, é cal na hora. Não ia nem bota vocês croata para lá, já foram partido mesmo, ninguém sabe se vocês são croatas, se são iugoslavos, se são sérvios. Volta a falar pro mundo de vocês. Porque... O cara, segundo a revista, é o cara mais rico do mundo, ele. O Putin? Não tem Bill Gates, diz que a fortuna do Bill Gates com o segundo colocado não dá na dele. O cara mandou já matar a gente lá na Inglaterra. 25 anos no poder. Traiu lá o espião russo lá, os caras já envenenou lá na Inglaterra. O cara falou assim, ó, eu vou fazer festa aqui pra vir croata. Ó, vai tirar a Croácia, viu? Vai tirar agora é quarta, né? Vai chegar a semifinal os russos. Tava lá o rei da Espanha sentado, o primeiro-ministro lá. O sucessor, né? O sucessor do... Vai dizer aqui, os caras vêm aqui, achando do meu país, a Europa toda contra nós, eu vou fazer festa pra eles. Você vai ver o que vai dar ainda. Mas, Flávio, de qualquer maneira, a Croácia decepcionou nesse jogo. Não jogou tudo o que sabe, porque é um bom time. É bom time. É um time muito equilibrado. O meio-campo da Croácia é um meio-campo que pouca seleção tem. Barcelona e Real Madrid. Exatamente. O meio-campo da Croácia é o melhor meio-campo da Copa do Mundo. E hoje a Croácia não jogou tudo que jogou nas 2 primeiras partidas. Mas eu acredito que quem pegar, a Rússia, né? A Rússia. Que vai pegar a Croácia lá na próxima fase, dificilmente... Só se o Putin entrar no campo, o árbitro de vídeo, porque dificilmente vai passar pela Croácia. Porque a Croácia é um timaço. Ele só põe um cara com uma metralhadora nas costas dos caras do VAR. Aí o cara fala assim, ó, melhor marcar. Então. E o que os caras correram, os caras da Rússia? Nossa, os caras lá tudo mortos, os russos dando cambalhota. Até aquele brasileiro, ele parece que é russo mesmo, não parece que é brasileiro, né? Mário Fernandes? Ele parece que ele é doido, né? Não, mas ele é igualzinho a russo mesmo, né? Mas ele é doido, né? Isso aí, como é que você fala? Tem força de doido, né? E a Dinamarca, que foi campeão europeia, aí em 98, o Miller não estava na Copa de 98, né? Foi até 94. O Zagallo foi escalar o time, pegou o Dunga e o César Sampaio e falou, a gente só perde o jogo hoje se 2 caras não estiver bem. Aí os caras olhou quem? César Sampaio e Dunga, porque um tem que marcar o Laudrup, Dunga marca o Laudrup mais velho, e César Sampaio você marca o Laudrup o mais novo. Os dois não jogavam ainda. Os 2 Laudrup. E a gente ganhou o jogo. Daqui a pouco o Zagallo falou, vamos marcar mais
E não sabia mais nome de nenhum dinamarquês. Todos São Laudo. Marca eles tudo de São Laudo. Esqueceu até do pai do menino lá que foi campeão europeu. O irmão mais novo fez o gol. O irmão mais novo fez o gol. O Zagallo tem que fazer do arco, viu? E todo mundo apostava que não... Aqui, 74... Parabéns, o velho Lobo chegou a mais uma Copa. Ninguém tava tava na bilheteria cá de aposta que não ia chegar, não. Chegou. E vai mais? Aqui. Vai. Aqui, Vampeta. 74 na Alemanha. Estamos tudo na concentração do Brasil. Ele mandou o Paulo Amaral, que não era das mentes mais brilhantes do mundo, embora fosse uma grande figura, para acompanhar, verificar a Holanda, que era grande surpresa, sensação, tal carrossel holandês. Aí quando chegou, depois do jogo lá da Holanda, chegou contra o Uruguai até. Deu um baile no Uruguai. Ele chegou com os papéis tudo anotado ali, e nós agarramos o Paulo Amaral. Naquele tempo a gente está próximo do pessoal da seleção. Agarramos o Paulo Amaral, disse, como é que é esse, né? Como é que joga esse time? Ele começou, disse, porque o 3, ele não é 3, ele é 4, ele joga, o 8, o 14, quer saber uma coisa? Eu não entendi nada. Aí veio o Zagallo aqui. Aí o Luiz Pereira e o Alfredo encostam em mim e tal, nós estamos conversando, como é que vai fazer e tal, para enfrentar esse time. O Edu. Aí chega o Zagallo. O Zagallo diz assim, eu falei, Zagallo, como é que vamos jogar, que eu vou enfrentar esses caras? Ele falou assim, holandês joga de tamanco, pô. Mas é assim mesmo. Essa arrogância não acabou ainda não. Pessoas acham que a Alemanha pode cair, que a Argentina pode cair, que a Espanha pode cair, o Brasil não. Eu quero saber qual é a diferença. Mas a Argentina caiu para a França, né? Talvez o melhor jogo da Copa, já foi citado aqui. França e Argentina. A Gazeta estava lá acompanhando os argentinos. Vamos ver. Sob os olhares de um Maradona genérico, eles cantam várias canções para empurrar um time que sofreu na primeira fase, mas chegou com moral às oitavas de final da Copa do Mundo. Reunidos neste bar da Moca, na zona leste de São Paulo, nossos hermanos não escondiam a empolgação para o duelo contra a França na Arena Kazan. 1-0, vamos ganhar com raça, igual jogou com a Nigéria. E eu sei que na Gazeta, o Celso está torcendo pela gente, né, Celso? Vamos que vamos ganhar esse jogo e vamos para a quarta. Celso Cardoso, argentino, está junto com vocês aí na torcida. Argentino roxo, ele e o Garrafa. Eu sei que o Garrafa no fundo é argentino, ele conheceu um argentino e ele ficou meio triste, meio bagunçado. Garrafa, pode torcer para a Argentina, que não é vergonha para ninguém, vamos! Mas quando a bola rola, são os franceses que começam dominando as ações. Logo aos 8 minutos, Griezmann, em cobrança de falta, carimba o travessão do gol defendido por Armani. Pouco depois, na arrancada impressionante de Mbappé, o árbitro marca pênalti de Rojo no atacante francês. Griezmann vai para a bola e faz 1-0 França. Desesperados, os torcedores argentinos viam um time sem muita reação. Com as equipes criando pouco, o placar permaneceu 1-0 até os 40 minutos, quando Di Maria apareceu. O camisa 11 acertou um chutaço de fora da área, deixando tudo igual e levando os argentinos à loucura. E eles mal imaginavam que logo no início do segundo tempo estariam assim de novo. Pois é, aos 2 minutos após o chute de Messi, a bola desvia em mercado e vai parar no fundo do gol. Virada argentina na Arena Kazan. A França então sai para o jogo e quase empata no vacilo de Fazio. Aos 11 minutos, os franceses chegam à igualdade com uma pintura. Após o cruzamento de Hernandes, Pavard pega bonito, de primeira, marcando mais um golaço na partida. 2-2.
Aos 18, a França chega de novo pela esquerda. Dessa vez, a bola sobra para Mbappé, que se livra da marcação e bate cruzado de esquerda. Vira no jogo. 3-2, para desespero dos argentinos. E olha, não demorou para vir o quarto. Em uma jogada muito bem trabalhada pela equipe francesa, a bola chega em Giroud, que serve em Mbappé. O camisa 10 bate firme, cruzado e amplia a vantagem. Segundo dele, quarto da França. A Argentina então vai para o tudo ou nada e consegue diminuir aos 47, após o cruzamento de Messi na cabeça de Agüero. Os hermanos, ainda com esperança, tiveram a última chance, mas não deu. Argentina eliminada. La selección jugó muy bien, pero bueno, faltó el último gol que se lo erraron. Acho que jogou bem, jogou com raça, a raça argentina. E por pouco não ganha, né? Vacilou em alguns momentos, mas podia ter ganhado. Triste, mas a Argentina já estava desarrumada desde o começo e o jogo de hoje foi consequência de toda a primeira fase de grupos que a Argentina passou. Após o vice-campeonato na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, os argentinos se despedem da Copa da Rússia já nas oitavas de final. E após a eliminação, fica uma dúvida. Seria o fim do ciclo de Messi na seleção? Y ojalá que siga, la verdad que quiero que me traiga la Copa Messi. Messi, yo la verdad que tengo mucha ganas de que nos traiga la Copa, por favor, que nos traiga la Copa. Ele merece uma Copa do Mundo, né? Lo merece mucho y mucho. Acabou, não tem mais. E Messi não volta mais para a seleção argentina. E aí, Miller, acabou o Messi? Olha, Flavito, ele só deixa a seleção argentina se ele quiser. É claro que muitos amigos meus me perguntam isso e eu respondo com uma simplicidade bem grande, com clareza e fundamento. Não se compara Maradona com Messi. Esquece. Diego ganhou uma Copa sozinho, tirando o gol de mão. Copa sozinho e tinha um time ruim, como tem a Argentina. Tinha um atacante lá que era burro mesmo, burro Chaga. Contra fatos no argumento. Então não adianta, o Messi é um excelente, quem não sabe que ele é um excelente jogador? Mas só que ele não chamava o jogo para si. Ele jogou mal a Copa inteira. Tudo bem que o time da Argentina é fraco, é ruim. Tem um treinador que é muito fraco também. Escalou mal no último jogo, esse último jogo agora, escalou muito mal a seleção. Não tem muita opção, mas não pode deixar Agüero e Higuaín no banco, 2 goleadores. Porque o Messi, um bom jogador, Flavito, precisa de referência na frente. O Messi não tinha referência, tinha um Pavão que se marcava sozinho. Tinha um Di Maria que ficava marcando na mesma linha do Messi. Não dá. O Messi precisa de quem? Viu quando entrou o Agüero? Ele viu a referência, botou na cabeça do Agüero, a Argentina fez o 3º gol. Então, eu acho que isso também contribuiu para a derrota da Argentina. Mas o Messi só para na Argentina, na seleção, se ele quiser. Porque mesmo com 30, 34, 35 anos, o Messi continua hoje sendo o melhor jogador da Argentina. O treinador argentino já foi, Vanderlei? As informações que chegam da Argentina é que já foi. Eu não sei em que condições, se pediu para sair, se ele foi demitido, quem será o novo treinador da Argentina. Isso não toda hora, tiveram 4 no último ciclo. Então, isso é complicado, né? Porque a AFA, ela é igual a CBF. Só que a CBF ainda consegue ser um pouco melhor. Quando morreu o Julio Grondona, aquela praga, ele não deixou nada. Eles fizeram uma eleição com 23 eleitores e terminou empatado 11-11. Só bandido. Ficou um tempão sem presidente. 4 treinadores, sendo que um deles, o Bausa. Como é que você pode montar um time? El Patron. É terrível. Não, virou uma zona mesmo, a AFA, a história da desculpa, você estava falando. Não, eu estava só dizendo que virou uma zona mesmo. A AFA, né, de hoje, um poço de corrupção, quer dizer, uma esculhambação, né? Treinadores que não agradam, não deu certo. Mas daqui a pouco eu sei que você vai falar de um exemplo, né? Quando chegar na hora de você falar do Uruguai. Um exemplo, porque o Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes, está fazendo uma competição muito legal, mas é um vexame. A Argentina está no chão e muita coisa vai acontecer por lá. Eu acho que vai acontecer para melhorar o futebol da Argentina. E eu, de novo, né, lamento que a Argentina, mesmo nessa draga que está, tenha saído da Copa
tão cedo. É que saiu para a França. Aí a perda não é tão sentida. É diferente. É duro quando a Alemanha sai para a Suécia, ou perde para a Coreia. Quando a Rússia tira a Espanha, aí dói. Uma das duas, aí a França faria falta. Uma das duas teria que sair, tudo bem. Mas qualquer uma que saísse, se a França estivesse fora, estava lamentando. Porque, você precisa ter camisa, espetáculo. O problema, né, Vanderlei, é que a Argentina já estava balançando. Na primeira fase ela foi pro lado errado. Ela tinha que estar do outro lado. E outra coisa, o Messi fora do show não é legal. Nada, nem um pouco. Ô Flávio, o Maradona deu algumas declarações, né? Ele falou assim, acho que viemos mais ao cinema do que ao estádio, porque viemos ver a crônica de uma morte anunciada. A Argentina inadvertidamente saiu para atacar a França e cometeu o erro de deixar muito espaço para Mbappé, que é muito rápido como o Canidia era quando começou. E ele evitou criticar o Messi, mas ele acha que o Messi, quando colocaram o Messi de 9, e ele tem que armar o jogo e também definir, aí ele fez uma brincadeira com o desenho infantil lá da Argentina e falou que sem o Messi eles são só mais um time, mas que ele não concorda com esse tipo de posicionamento do jogador. E aí ele está bem chateado. Olha, só desculpe, a Esther estava falando, eu falei, ele nem viu o jogo. Qualquer comentário que ele fez, porque alguém falou para ele, não viu o jogo. Fica muito louco, né? Ele fica dormindo. Tá dormindo, ou fica calibrado. Entendeu? Fica calibrado, fica drogado. Depois, nos últimos anos, toda vez que ele aparece num evento, ele dá vexame. Sai carregado. Então não tem que falar nada. Não, pode chorar porque a Argentina foi embora, tudo bem, beleza. Agora não vai querer analisar o jogo que não viu o jogo. E no último jogo ele meteu um óculos escuro, porque no anterior ele não pôs e os caras pegaram ele dormindo. Entendeu? A bola rolando e o bicho dormindo. Aí fala, pelo menos você coloca um óculos escuro porque os caras não vão saber que você está dormindo. Você se sentiu mal no jogo também. É lógico, bebeu igual animal. Saiu carregado, né? Saiu lá, e outra coisa, passou a mão no nariz várias vezes. Então, isso é triste, né? É muito porque triste. Porque ele é um símbolo de vitória, símbolo de grandeza. É muito triste. Eu acho que se ele tiver amigo, eu acho que deve ter amigo, porque tem amigo interesseiro, que o cara quer tirar foto junto com o Maradona. Então aproveita isso e depois leva para casa. Mas se ele tiver verdadeiros amigos, se ele tivesse verdadeiros amigos, os caras iriam para ele. Não apareça mais nos eventos. Cada vez que você aparece, é um vexame. Ele vai puxando. Você vê que o Pelé, ele até por um problema de doença, né, problema na coluna, ele se preserva. Até pelo aspecto físico. Não dá para comparar o homem Pelé com o homem Maradona. Maradona lamentável. O que o Maradona fala, verdade. Não conta. Esquece. É uma tristeza, só uma pena. Foi um grande jogador de futebol e tal. Agora, tem um livro que saiu agora recentemente, Copa Louca, que é de uns amigos meus aqui, inclusive do Celso Campos Júnior, que conta a história, a viagem da Argentina pelas Copas do Mundo. Mas você você que já tem um monte de informações sobre essa história da Argentina. É uma esculhambação. Mas é um negócio inacreditável. A CBF é uma entidade de ingleses, sabe, vitorianos, cuidando da seleção brasileira e se comparado com esse pessoal. E aí, é um negócio inacreditável. Cobrar de um cara só é sacanagem, hein, Júnior? O que você acha? É chato, né? Ver um cara desse, né? Que a seleção também. A seleção argentina não acompanha o Messi, né? Na verdade é essa. Jogadores realmente falta de qualidade. Do meio para frente até a Argentina é boa, muito boa. Mas a zaga realmente deixa muito a desejar. Altamente, Mercado. É complicado, esse né? Rorro. Talhafico. Mas assim, a gente fica triste, né? Ver o Messi nessa situação, né? O Messi fora da Copa, um Cristiano Ronaldo, né? Porque são caras que dá espetáculo. Eu mesmo fico vendo o Messi e Cristiano, fico maravilhado, né? E sem eles a Copa... Eu estava vendo uma entrevista uma entrevista do Ruggeri, num canal argentino. Ele disse uma coisa que eu concordei com ele. Ele disse assim, olha, se eu fosse a AFA, tem que colocar o Simeone e o Zanetti na comissão técnica. Simeone como treinador, que já é um treinador consagrado no Atlético de Madrid, todo mundo sabe, e que rejeitou o convite ano passado. Foi mais inteligente que o São Paulo. Exatamente. Bem mais inteligente. Bem mais inteligente.
E o Zanetti, que é uma excelente pessoa, foi um grande jogador, ele é um exemplo de jogador. Ele me lembra o Oscar aqui no Brasil. É o Zanetti lá para os argentinos. Que ele é um cara, ele mora em Milano. Ele é adorado na Inter de Milão. Ele tem um restaurante lá muito bom em Milano, etc. Então o Rogério deu essa dica. Falou assim, ó, se eu fosse a AFA, eu contratava já de agora o Simeone, que é um grande treinador, que está fazendo um grande trabalho no Atlético Madrid, e o Zanetti, que é uma excelente pessoa que todo mundo gosta. Se eu fosse eles, eu não aceitava. Eu fiquei durante 4 anos jogando eliminatórias, Copa América, amistosos, enfrentando a Argentina, né, na temporada de 98, 99 e 2000. A cozinha da Argentina sempre foi ruim, mesmo quando tinha Cincine, Ayala, Vivas. Eles são tudo loucos. Entrou na área, eu falei pra você, ó, se entrar na área, com essa turma, Mercado, Otamendi, eles não têm freio. Eles não, eu acho que eles não sabem o que é regra, não. Dentro da área, falta é pênalti. É da minha geração. O Maradona, como uma pessoa, ele é um zero à esquerda. Todo mundo sabe disso. Mas como jogador, né? Como jogador, ele é incontestável. Porque eu nunca vi na história do futebol, Flavito, você sabe disso, eu nunca vi na minha vida, Michele, um canal de televisão parar a programação para transmitir um treino do Napoli ao vivo. É isso aí. Só por... Eu vivi isso. Pô, peraí, eu nunca... Tem uma igreja. Tem igreja maradoniana em Buenos Aires, quer dizer... O aniversário dele, que é 30 de outubro, eles fazem um Natal. Ele põe árvore de Natal, Flavito, então passa meia-noite. Mas por que eles fazem isso? Porque ele ganhou uma Copa sozinho. Ele foi Ele foi um gênio da bola. Parece o brasileiro que ganhou uma Copa sozinho, o Garrincha. Teve o Garrincha também. Morreu na miséria, não ajudaram em nada, deixaram o cara, destruíram o joelho dele. Ninguém ajudou o Garrincha. E em 90 os caras queriam matar o Dunga e o alemão porque é driblado pelo Maradona, viu? Pelo Maradona, né? É verdade. Miller tava lá em Não, ali é porque o segundo cartão dava suspensão. Então o alemão, o Ricardo Rocha, já tinha amarelo. Se eles dessem um carrinho ali e levavam o segundo, você vai ter uma foto até do alemão e do Ricardo Rocha, estão assim, ó. Quer dizer... Mas você sabe o que acontece? Mas eles ficaram fora da próxima partida. Você sabe o que acontece? De qualquer forma. O pessoal tá confiante, viu? Tá dando 72% que vai dar Brasil 7-2. 7-2% que vai dar Brasil contra o México. E, assim, a gente levantou aqui alguns pontos fortes do Brasil. Veja se você concorda, Flávio, lá na equipe do site gazetesportiva.com. Solidez defensiva, boa fase de Coutinho, capacidade de repor perdas, lado esquerdo do ataque, liderança de Tite. Pontos fortes são esses. Pontos fracos, problemas físicos, jejum do centroavante, individualismo do Neymar, pouca experiência em situação adversa da equipe e falta de opção de velocidade no banco. E a bola aérea também, a defesa do Brasil na bola aérea tem falhado bastante. Tá quanto, Michele? 72? 72%. Os outros 28 é tudo campeão mundial. Acha que vai se dar bem. E só para dizer que a zaga do Brasil é a zaga mais baixinha aí de todas que estão. Acho que é a segunda zaga mais baixinha de todos os times que estão nas oitavas. São detalhezinhos do jogo, a gente vai falar mais um pouquinho já do jogo. Foi embora também o grande Cristiano Ronaldo. Perdeu para um time campeão, um time importante. Vamos ver. Olha, o Uruguai jogou com um time pequeno, fechado e dando bico para frente no Cavani e no Soares, o que não é pouca coisa, mas conseguiu o resultado. Válido, Júnior? Não, válido sim, mas eles não fogem disso não, né? Eles jogam assim e tem dois caras lá que são excelentes, né? O Soares e o Cavani, né? Eles chutam bola, eles são altos também, né? Para eles não tem bola perdida, eles dão um carrinho no zagueiro, como o Miller falou, eles cansam a zaga adversária. Então, o jogo deles, jogo de força, a zaga também muito forte, bola parada também deles é muito forte. E eles jogam assim, eles não mudam não. Então, é a raça uruguaia, o jogo deles é esse. Ô, Vampeta, e Cristiano Ronaldo? É um só contra dois, né? É Cristiano Ronaldo contra Cavani e Soares. Para mim, é a melhor dupla de ataque do mundo. Em seleção não tem igual. Se você pegar a seleção espanhola, francesa, alemã, seleção brasileira, as principais top, não tem dois caras que se combinam tanto, são da mesma cidade e não são vaidosos. O que o Cavani e o Soares marca zagueiro, dá porrada e faz gol, e aí você pega, olha para trás e vê o Godin e o Gimenez jogando muito. É menos vazada. Tomou só um gol, porque foi todo mundo marcar o Cristiano Ronaldo. Mas assim, só marcaram, né? E o treinador que tem aquela, eu não sei como é o nome da doença lá, que às vezes ele pode ficar em pé. É uma doença degenerativa, é muito triste, que é um técnico espetacular. Até você postou que uma frase dele muito legal, né? Que ele falou assim, ó,
Não adianta ganhar a Copa do Mundo aonde nossas crianças não sabem nem onde é a Rússia. Exatamente. Vamos se preocupar Eu quero com 6%. Tá um projeto né? de 6% da verba governamental para a educação. Então, isso tudo... E ele defende muito isso. E eu estava lendo, Flávio, de todas as seleções que foi a Copa do Mundo, das 32 seleções que estão na Copa do Mundo, é a única seleção que 2 jogadores ficam no mesmo quarto. Todas as seleções são quartos individuais. Sim, e ele sim. exigiu que ficasse legal, junto para ter um pouco mais de unidade mesmo, de grupo, de sentir se um está com problema ou se o outro está, se ajudar. Fala, Vanderlei. Eu queria falar em cima, porque até tinha dito que eu queria falar um pouquinho sobre o Tabárez. 12 anos trabalhando, 12 anos. Chegou em 2006 para dirigir a formação dos jogadores lá no Uruguai. A formação. E ele, professor, começou a fazer coisas diferentes, só para enaltecer o que você acabou de dizer aí, certo? Falou de matemática, de geografia, para a garotada, falava sobre o idioma, levava os caras para conhecer museus, né? Falava sobre arte, a arte moderna, levou os garotos em óperas, porque ele achava que era muito importante que eles se abastecessem de cultura. E aí a frase que mais marcou nessa caminhada dele para a garotada é a seguinte: ó, você com boa cabeça, você vai ter bons contratos e tal, mas você só será diferente se você jogar pelo seu país. Já preparando essa garotada para jogar pelo Uruguai. Então, eu acho muito importante. Aí assumiu, faz 3 anos descobriu essa doença degenerativa que ataca nervos periféricos. E ele tem enorme dificuldade em caminhar. Ele dá o treino de cadeira de rodas. Dá o treino de cadeira de rodas. E ele conseguiu, primeiro, ser respeitado por cobras criadas como Suárez, Cavani e todos esses jogadores. E ele reconquistou, ou levou novamente, o orgulho ao povo uruguaio que tanto gosta de futebol. Então esse cara é um personagem. A Copa é feita de personagens. E você encontra o Helena, que tem um talento muito grande em encontrar personagens quando acompanhava a Copa do Mundo. Então você encontra personagens em qualquer lugar hoje. Você encontra nas arquibancadas, você encontra nos bares, nas ruas, menos nas concentrações e nos treinamentos que são totalmente fechados. Uma pena. Então, quando, por exemplo, há 48 horas de um jogo importante no Brasil, uma das matérias mais importantes que se encontra nos jornais é sobre se feijoada deve ser consumida pelo jogador ou não, você tem que jogar a toalha, né? Então você veja a dificuldade que é a cobertura das seleções, fechadas, trancadas. Tabárez é um personagem de respeito, viu, Flávio? O Mineiro, o Uruguai pode ser campeão? Pode. Até porque, Flávio, eu estava assistindo o jogo do Uruguai. Primeiro do Tabárez, como o Vanderlei foi muito feliz nas suas declarações, ele não servia para ser treinador no Brasil. Porque os dirigentes que gostam de treinador que fica na beira do campo se esgoelando, gritando, que nem um neurótico. Então ele não servia para ser treinador aqui no Brasil. Ele foi campeão pelo Boca, viu? Ele foi lá na Argentina. Então, mas ele fica, até por conta do seu problema, ele fica o tempo todo sentado no banco de reservas. Segunda coisa, o time a seleção do Uruguai é uma seleção boa, compacta, uma defesa, e é uma geração desde 2010, porque eles não se renovaram. Mas é uma geração boa, que permanece jovem, competitiva. E chegando mais uma galera nova. Exatamente. Então, você pode ver, de 2010 saiu quem? Saiu Furlan e o Lugano, vai. Mas os principais jogadores... Betancourt, que foi o Tabárez... O lateral esquerdo jogou aqui no São Paulo. O número 6 joga muito, hein? O meio campo o número 6 joga muita bola. O Rastafari, né? Não, o número 6 é um outro jogador. Até que deu passe pro Cavani fazer essa chapada aí. Então, acho que a seleção do Uruguai, com todos os méritos, chegou sim. Não joga um futebol maravilhoso, mas joga um futebol competitivo para vencer as suas partidas. Bom, vamos para o nosso Mesa Quadrada de hoje? Desculpa. Fala,
pessoal, começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini? E aí, Gui, beleza? Você de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mesa Quadrada nesse finalzinho de domingo. É gostoso demais ter a sua companhia. E qual que é o desafio? Eu já tô curioso, Todo domingo, pra você que não sabe, a gente tem um desafio. Já fizemos com Marcelinho, Amaral, Marcos Assunção e hoje é com um goleiro. E parece o Curirim, né? Lembra bastante o Curirim. Vamos lá pro nosso desafio Mesa Quadrada. Estamos em Jarinu, interior de São Paulo, no centro de treinamentos do Red Bull Brasil, com ele, que foi goleiro do Corinthians e agora joga aqui no Red Bull, o Júlio César e meu parceiro Guilherme Camargo, né, claro, Gui? vamos fazer o desafio com o Curirim, cara. Curirim. Você já falou que você parece muito Curirim? Já, bastante, mas eu até acho o Curirim bonitinho, cara. Tá bom, né? Sente falta do Corinthians ou não? Sinto, foi um momento muito bom da minha carreira, da minha vida, né, cara? Onde eu consegui todas as minhas coisas no futebol. O que te atraiu, velho, pra vir jogar no Red Bull? Eu acho que esse crescimento do Red Bull atrai, porque eles é um clube que tá almejando coisas muito grandes, quer fazer voos altos. Então eu quero participar disso, desse crescimento, dessa voos altos, entendi, o trocadilho aí. Entendeu? Já incorporei isso. O cara é garoto propaganda, né? Então eu quero participar disso. Então vamos lá para o desafio agora. O Miller um pouquinho mais pertinho, vale 3 pontos, certo? Chico Lang vale 6 pontos, um pouquinho mais longe. E o nosso grande Flávio Prado, que está longe, vale 10 pontos. Mas para acertar o Flávio ali, hein? Meu Deus do céu. 3 chutes em cada boneco. Julião, tem algum segredo pra bater o tiro de meta, mano? No bico da área, mais pro meio? Tem alguma... Por exemplo, eu quero acertar ali o Miller. Qual que é o melhor Hoje em lugar? dia é melhor você bater no meio, porque hoje em dia os goleiros mudaram bastante. A gente se batia muito nas pontas da pequena área, mas hoje em dia você bate no meio que você tem a opção de jogar pros dois lados. Então se você estiver no meio, você tá bem posicionado. Jogar pros dois lados, sai fora, rapaz. Não sei o que você gosta aí, né? As histórias aí. Vai que, né? Caraca, bicho. Valeu isso aí? Bateu ou não? Não. Bateu no bracinho do Miller Não aí, ó. vale. Bateu no bracinho. Vamos tentar mais uma. Eu vou meter uma de Marcelinho Carioca aqui, que nem ele ensinou pra nós. Quero ver. No 3 dedos aqui, ó. O bola vai parar lá no quero-quero ali. É pra não acertar a câmera. Joga sério isso aí. A gente vai perder, velho. Aí, não tá mal não, viu? Nossa. Meu Deus. Pode ser de qualquer jeito a batida, né? Ih, caraca, hein? Batida de goleiro agora, né? Opa, na volta! 0-0 até agora, hein? Agora o Gui tem 3 chutes pra tentar acertar o Chico Lang. Vamos ver. Meu Deus do céu. Assustei o chão, cara. Que chute foi esse, Júlio César? Esse chute é o chute tatu, sabe? Que você enfia o pé lá embaixo da... Escavadeira. É pra esse cara com medo, entendeu? Eles vão falar, o cara é ruim. Opa! Um pouquinho de curva a mais, né? Acertar umzinho, vai. Acertou. Ah, não, muita curva. Mal demais, tá me dando Guilherme. chance, hein? Chico Lang vale quanto? Que é isso, hein? Ô, Gui. Chico Lang vale 6. 6? 6 pontos. Vai. Vamos, Julião! Vamos, Julião! Precisa acertar um, pelo menos, pra não passar vergonha, né? Vergonha. É com pressão mesmo. Rapaz, agora vai com curva, vai na segurança agora, né? O cara, mano. O cara. Vou na segurança agora. Ó, precisa acertar um, cara. Vamos lá, segurança agora. Nossa, ai. No Flávio Prado, 4 tentativas, tá? A gente vai alternar. Muito longe. Ô, tô jogando sozinho, Júlio. Tenho chances, hein? Tenho chances. Tô jogando sozinho, velho. Tá molhando seu cabelo, hein, Júlio? Tá caindo no olho, cara. Por isso que eu não tô enxergando direito, véio. cara. Vai.
Nossa, isso aí conta menos um. O meu lateral tava passando lá. Eu já tô na vantagem já. Olha lá. Ai, é curva demais. Ah, vocês colocaram o pior desafio comigo. Ai, muito Terceiro chute do Júlio. Eu ajustei a curva, tá? Vamos lá, hein, Júlio, a gente tá com você, hein? Nossa, velho. Ó. Ele acertou. Olha o cara, 10 pontos, velho. Boa, esses 10 pontos já ganhou, eu tô tranquilo. Eu tenho um chute, mano, ainda. Eu tô tranquilo. Calma que tem eu ainda, cara. Ai, Vinícius, cuidado, tá tudo nas suas mãos, cara. Eu gosto da pressão. É aquele pênalti de Libertadores, se você errar, a torcida vai te matar, vai na tua casa, vai te xingar. Eu me garanto. É? Instagram agora, né? Vixe, vai ter que bloquear os comentários agora. Ferrou. Brasil, confio em você, hein? Tá nos pés de meu. Não deu. Mas a curva foi bonita, né? Foi boa. Foi linda a curva, a gente tomou um couro. Não foi que eu fui o melhor, eu fui o menos pior, velho. Tá difícil. Mas você tem um quarto chute ainda, né? Quer fazer pra tentar mais Vocês um? querem? Lógico, faz mais uma. Vai lá você também, vou deixar. Ah, você vai deixar eu? Claro, se você acertar. Vai valer ponto. Vai valer ponto, claro. Ah, ele tá dando sopa pro azar aqui. Ó, o Júlio Vamos bater bater junto, junto, vamos chutar junto essa daí, então? Vamos chutar junto essa daí, então. Mas tem que ter uma bola amarela pra gente saber qual que vai acertar. Não, a gente sabe. Ai. Vini dá o... Valendo? Vai. Nossa, Guilherme. Nossa, velho, eu chutei o chão de novo. Mas eu não sei que é o pior, velho. A minha foi mais perto, pelo menos. Eu não sei que é o pior, velho. Eu não sei que é o pior, velho. Os caras querem estar junto e tal, mas pelo amor de Deus. Mas ele ganhou, cara. Não tem muito o que fazer, não. Pessoal, participe do Mesa Quadrada, mande sua hashtag no Twitter, hashtag Mesa Quadrada. Fala quem você quer que a gente receba, que a gente vai fazer um desafiozinho aí pelo Brasilzão afora, né, Gui? Ou então no @Mesa Quadrada oficial no Instagram também, você pode mandar seu recado, o desafio, quem que você quer que a gente faça agora. Fica com você, cara. Decorou o @Mesa Quadrada oficial aí? Quero ver. @Mesa Quadrada oficial, galera. Valeu, até segunda-feira. É nóis. Eu fui indelicado com o nosso mestre, desculpe. Eu queria que a Helena falasse um pouquinho do Uruguai. Eu só queria dizer o seguinte a respeito do Uruguai. Odeio o futebol que joga o Uruguai. Fechadinho e tal. Também não a vida gosto, não. inteira com esse negócio. E joga no contra-ataque. Mas adoro o povo uruguaio. Isso é outra coisa. E então. o Uruguai, que é um país civilizado, povo educado, e que teve recentemente uma prova desse desenvolvimento intelectual e educacional, que foi a eleição do Mujica, né? Um presidente da República, que foi um guerrilheiro, que tem ideias revolucionárias e que já é um senhor, já é idoso. Presidente da República, anda de fusquinha. Chinelo dele, de dedo. Mora no sítio, ele é um cachorro. Tem lá uma chacrinha que ele mora lá, não é no palácio do governo. Quer dizer, isso é uma lição de civilidade, de urbanidade, de evolução que o mundo inteiro deveria, né, aplaudir. Mas em relação à vitória, nem todo mundo pode ganhar do mesmo jeito, viu? Sim, mas eu não gosto do jeito. Mas dá para jogar um pouco melhor, né? Michele, vamos à interatividade com os nossos vamos sim, ó, a gente vai falar de Brasil e México mais um pouquinho? Sim. Então tá, sobre a estatística, né, dessas duas equipes, Ótimo, muita gente está perguntando, né, o que a gente pode esperar do Brasil e tal. O Brasil teve 5 gols marcados, o México 3, né? Mas o México tomou 4 gols e nós tomamos apenas 1 gol. Agora aqui, finalizações. O Brasil tem 30 finalizações erradas e 23 certas. O México teve 11 finalizações certas e 31 erradas. É quase o mesmo número de finalizações erradas do Brasil. Passes errados também, 111 do Brasil e 99 do México, praticamente igual. Lançamentos, o México lança muito, são 45 lançamentos certos e do Brasil são apenas 26 lançamentos certos. E o México tem 60 lançamentos errados e 34 do Brasil.
Só para dizer que o número de faltas é equivalente nos dois times, só que no impedimento o Brasil cometeu 8 impedimentos nessa Copa, e o México apenas 3. Então a gente também tem que ver ali como que se posiciona em campo. Agora a participação da galera que está em casa, mandou foto, quer se aparecer aqui no Mesa Redonda, então nós temos aqui, ó, na torcida pelo Brasil, Eduardo, Yasmin e Lívia de São Miguel Paulista. Na Casa Rosada da Argentina, o Wagner Ferreira com a bandeira do Brasil, marcando presença. A Vanessa ao lado da réplica da Taça da Copa, será? Ó, que beleza! Ela é de Osasco, muito legal. E para fechar, o Miguel Jolie de Jaçanã, São Paulo, está na espera aí da partida do Brasil de amanhã. Beijão para você, viu? Olha lá a corneta, a vuvuzela. Legal. Vamos torcer muito. Gente, os clubes já estão voltando e a gente fez um resumo dos principais clubes durante essa semana. Vamos começar com o Corinthians. Dia do fico para Emerson Sheik, pelo menos até dezembro, quando deve anunciar a aposentadoria. Semana de avaliações e treinos físicos. É a volta ao trabalho, com a presença de Ralf, Cleison, René Júnior e Jadson, todos recuperados de lesão. Fico feliz por estar retornando, por estar disponível, como você frisou aí, para poder ajudar a equipe quando ele precisar. A gente que está de fora ali, a gente sofre mais do que o pessoal, porque a gente não pode ajudar, não pode dar o nosso melhor. Foi o que você falou, vinha de uma sequência boa, tive a primeira lesão. Depois, quando eu estava pegando sequência de novo, tive mais uma. Mas essa foi a última, agora é vida nova, trabalhar cada dia mais para conquistar meu espaço e poder fazer um grande segundo semestre. O técnico Osmar Loz ganhou ainda o reforço do atacante Jonatas do Hannover e na lateral esquerda Danilo Avelar, que veio do Torino da Itália. Estou muito feliz, com o feito de poder retornar ao Brasil depois de 8 anos. Mais ainda num clube tamanha grandeza que é o Corinthians. Meu pai é uma família de 10 irmãos, no qual 8 são corintianos. Tem um palmeirense e um santista, então tem em média de 20 primos, entre parentes, a família, digamos que é umas 100 pessoas. Então acredito que a maioria foi pro lado do Corinthians, Consequentemente, cresci nesse meio, vestindo a camisa do Corinthians. E claro, ao passar do tempo, você vira profissional, você analisa de uma forma diferente. Mas cresci em família corintiana e assim se tornou. Desde que Osmar Loz assumiu a equipe, foram 7 jogos e apenas uma vitória. Fato que gerou críticas da torcida. Por isso, a diretoria marcou 3 amistosos nessa intertemporada. 2 contra o Cruzeiro e 1 contra o Grêmio. Período que será fundamental para a comissão técnica e os jogadores mostrarem trabalho, calar os críticos e ainda sonhar com títulos na temporada. Faz parte dessa oscilação, a gente oscilou ano passado também, mesmo ganhando o título. E oscilamos agora esse ano, agora é hora de recuperar, focar novamente, voltar bem para a gente poder fazer um restante de temporada aí excelente e buscar mais títulos esse ano que a gente tem condições. Time grande é assim, Você não tem o resultado, a pressão vem. É normal, ele também está preparado, já vive aqui há um tempo, a gente sabe como é que é a pressão do Corinthians, mas foi igual que você falou, agora ele vai ter tempo, vai poder desempenhar o trabalho dele e agora a gente espera que essa cobrança pode abaixar, até porque a gente vai em busca de resultado positivo. Enquanto isso, a diretoria coleciona mais uma baixa na comissão técnica. Depois de Fábio Carilli e Valmir Cruz, o preparador de goleiros Mauri Lima também acertou a saída para o Al-Ueda da Arábia Saudita. Funcionário do clube há 10 anos, Mauri deu adeus ao time, que retorna no Campeonato Brasileiro, dia 18 de julho contra o Botafogo do Rio, na Arena em Itaquera. Bom, e o Palmeiras já está em ação e já está jogando. Ontem fez um amistoso lá na América Central. Vamos ver. Torneio amistoso no Panamá. O Palmeiras enfrentou a equipe local do Deportivo Árabe Unido e saiu na frente aos 12 minutos, com Johan aproveitando o cruzamento de William. 10 minutos depois, o próprio William chegou chutando e deixou dele. E o amistoso ficou assim: Palmeiras 2, Árabe Unido 0.
Palmeiras joga mais uma vez essa semana, não é isso? Joga quarta-feira? na quarta-feira, com Independente de Medellín. Independente de Medellín. O jogo não será na Colômbia, será no Panamá, né? Lá onde está tendo esse torneio. Foi deplorável esse jogo, viu? Deplorável. Depois vai a Costa Rica, terceiro jogo. Vai para Costa Rica? Perfeito. O São Paulo também já está de volta às atividades. Vamos ver. Torcida São Paulina animando a equipe no estádio do Morumbi? Não é jogo não. É que o tricolor aproveitou o sábado de manhã para apresentar o novo uniforme de treino da nova parceira esportiva. Chance para o torcedor matar a saudade e também da equipe de Diego Aguirre receber aquele incentivo para a sequência dos campeonatos de 2018. A torcida do São Paulo sempre moveu o time dentro de campo. Ano passado deu uma prova disso e esse ano também está correndo com a gente está podendo corresponder de uma forma melhor e sabemos que a gente ainda pode dar muito mais. Então acho que é muito importante eles estarem junto com a gente. Mas o time que esta torcida verá em campo no segundo semestre vai ser um pouco diferente. Marcos Guilherme e Valdívia já deixaram o clube e foram para o mundo árabe. O zagueiro Rodrigo Caio, que não treinou neste sábado e se recupera de uma lesão no pé esquerdo, e Cueva, que está de férias no Peru até dia 9, são jogadores que também podem deixar o clube. Está a possibilidade de que ele pueda ser vendido. Estamos esperando o que acontece no mercado agora. Él va a tener unos días de ferias porque fue para la Copa del Mundo y estamos con la expectativa de lo que va a acontecer. Quem também deixou o clube durante esta semana foi Petros. Rumo à Arábia Saudita, ele esteve no Morumbi para dar tchau para a torcida. Se alguns saem, outros bons jogadores chegam. O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro segue se fortalecendo e está cada vez mais preparado para jogar pelo tricolor. Quem chegou esta semana foi o meia-atacante João Rojas. O equatoriano de 29 anos fez seu primeiro treino diante da torcida e agradou. No treino de hoje gostei de lo que ele apresentou. Obviamente tem muita coisa para trabalhar e pode ser um reforço importante. É um jogador de característica que a gente precisava. Perdemos 2 jogadores que são ali, que fazem aquela função ali pela ponta. Como a gente sempre faz, né, no grupo, quem chega a gente procura abraçar, procura dar confiança, porque a gente sabe que todos são importantes dentro do grupo. A torcida tem motivos para comemorar. Até a parada da Copa do Mundo, o São Paulo era o terceiro colocado no Brasileirão, apenas 4 pontos atrás do líder Flamengo. A equipe volta em campo numa sequência difícil. Dia 18 encara o líder do campeonato no Maracanã e depois, dia 21, recebe o Corinthians. A gente sabe os confrontos que nós teremos aí na sequência e serão confrontos diretos aí para a parte de cima da tabela que vai nos confirmar aí para o restante do campeonato na parte de cima. Então a gente precisa fazer bem esses jogos aí, lógico, pensando um de cada vez. Então pensar primeiramente no Flamengo e na sequência dos jogos aí a gente vai pensando um por um. São jogos que a gente está encarando mesmo como decisão para a nossa sequência no campeonato. Alguma coisa, né? A gente está comentando aqui que é muito diferente o relacionamento dos jogadores, né? Então, o Vampeta falou que agora eles ficam em quartos individuais, só o Uruguai fica em dupla. E eu estava falando, pô, como que era na sua época e tal. E hoje a gente vê um relacionamento virtual dos jogadores, né? Eles ficam todos Mas isso de de todos, né? A molecada é assim no mundo inteiro. Todos, todo assim, mundo. Não sei se é no mundo inteiro, mas tipo, do Brasil a gente vê mas eles bem separados. Ó, já tem família lá. Então, o tempo livre eles ficam com a família. Já ficam em quartos separados. No treino eles também quase não se falam. Quando estão dentro do ônibus eles estão de fone. Quando estão na preleção... Os moleques são assim no mundo todo. Será, gente? Ninguém olha mais. Você olha na rua, só estão olhando a porcaria do celular o tempo inteiro. Pô. Comecemos por você. Brasil e México. Daqui a pouco, faltando 12 horas para começar o jogo. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Vanderlei Nogueira. 2-1 Brasil. Alberto Helena. 2-0 Brasil. Opa! Júnior. 1-0 Brasil. Miller. 2-0 Brasil. Esse 1-0 Brasil é 1-0 pro México por dentro. 1-0 Brasil. E aqui é 2-0 pro México. 1-0 México. Como é Lozano? Lozano. Que é isso, Roberto? Pelo amor de Deus. Meu pai nasceu no norte do México. E minha mãe tá brigada lá que o outro quer botar o muro.
Lá ainda quer fazer a gente mexicano pagar. O Trump quer fazer a gente pagar o muro ainda, nós mexicanos. Quando o pai dele nasceu... Lá no norte, lá do... Quando o pai dele nasceu lá no México, a mãe do pai dele disse assim, oxi. Meu pai nasceu ali perto de Cancún, sabe? Ali O mexicano, quando você fala mexicano, mistura de México com baiano. Isso, ele veio pra Bahia com 2 anos e tá na raiz, né, gente? Bom, eu acho que vai ser 1-1. E vai pros pênaltis. E nos pênaltis, você tem que falar. Aí não sei. Aí... Você pode falar, porque você não é o Celso Cardoso. Porque não, Celso mas é isso que eu não sei. Sinceramente, na minha cabeça, jogo é jogo pra empate e vai pros pênaltis. Aí... Vendo a lógica dos resultados aí, é isso aí. Aí o Thiago Silva pega corajosamente a bola e Thiago Silva. Nosso capitão, né, mãe? Capitão. Mete lá no Mar Negro. Vai lá e deixa comigo. Mete lá no Mar Negro, que tem lá Rio Negro. Ele não vai querer na hora bater dos pênaltis, pode trocar o goleiro? Pode. E pôr o Cássio? Pode. Aí dá Brasil. Pode. Se não tiver feito as 4 alterações, porque com prorrogação você pode lá fazer no Mar Negro, lá no Mar Negro. Tem o Mar Negro. Bota lá essa bola lá. Se for pra pênalti. Michele, o ganhador de hoje do nosso maravilhoso kit da Brasforma. Olha, vai levar pra casa. Parabéns aí. Juninho, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É sempre um prazer te receber, ouvir tuas histórias e tuas opiniões. Muito obrigado, viu? Valeu, Flávio. Eu agradeço a vocês aí pelo convite. E vocês fizeram uma excelente contratação, viu? Porque esse cara aqui é maravilhoso. Aí vai contar tanta história. Então é um prazer. Na estreia do meu amigo, tá aqui. Muito obrigado. Ele sempre na elegância fina, olha o sapato. O meia social. Pra fechar, qual é a história que você vai contar pra gente? Eu vou deixar o Miller contar, que o Miller, quando o Roberto Carlos foi vendido, chegou ele, né? Como é, Miller? Você olhou pra ele e falou... Eu falei, Vanderlei, errou na contratação. Esse é tudo, menos jogador. E aí começou a treinar? Chegou com a roupa chegou com a calça toda esfarrapada, um tênis sujo, falei, esse não é jogador. E aí o cara virou e jogou pra caramba. Depois, eu te falei essa história, depois de Serra Negra, quando ele começou a jogar, eu falei assim, Vanderlei. Eu não falei pra ele. Falou. Eu falei, se você continuar assim, você vai pra seleção e pra fora do país. E não deu. Verdade. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Helena, obrigado, Juninho, obrigado, Vamp, obrigado, Miller, obrigado, Michele. Amanhã estaremos juntos, já com o resultado do Jogo do Brasil, no Gazeta Esportiva, 6 da tarde. Um abraço, tchau. Assista agora em Hora do Voto a entrevista com Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB.